Ontem à noite teve confusão em um colégio particular aqui de Maceió durante uma apresentação esportiva dos alunos. Moradores de um prédio vizinho fizeram uma reclamação sobre o barulho e policiais foram até o ginásio e apreenderam o aparelho de som. Neto Mota acompanhou toda essa situação e traz as informações aqui para a gente no Fenômeno. Acompanhe. O vídeo gravado por uma mãe de atleta mostra no tablado o resultado de cerca de um ano de preparação. Essa delegação de ginástica rítmica veio de Pernambuco até Alagoas para participar de um campeonato que começou ontem em Maceió. Já esses outros grupos são formados por crianças e adolescentes de 7 a 14 anos que também marcaram presença no evento. O único que não era esperado chegou de surpresa, o da Polícia Militar. Uma das moradoras de um dos prédios que ficam aqui na região ligou para a Polícia Militar de Alagoas e reclamou de um barulho que, segundo ela, vinha do ginásio onde a competição está acontecendo. Na primeira vez, a polícia veio e fez um alerta. Já na segunda, a polícia recolheu todos os equipamentos de som utilizados no evento. Recolheram todo o som em geral e aí o pessoal começaram a gritar, as crianças pediram para respeitem as crianças, muitas crianças chorando, os pais eles vaiaram também e eu fiquei responsável assim para ajudar a dar as medalhas das crianças, então eu ficava gritando com a minha voz para poder dar a premiação delas para elas não saírem depois de um dia cansativo. O caso aconteceu por volta das 8 da noite e pegou a Rebeca e as coleguinhas de surpresa. Elas estão entre os 700 participantes da Copa de Ginástica. Eu estava sentada, recebendo a premiação, ou melhor, sentada, esperando dizer a premiação, se quem ficou em primeiro, segundo. Aí eu comecei a escutar o povo falando, não sei o que. Aí quando eu olhei, estava a polícia. Eu achei muito estranho. Minha gente, o que é que a polícia está fazendo aqui? Disseram. Um dia após o trauma, a Rebeca está voltando junto com as amigas de delegação e alguns pais que vieram de Pernambuco para acompanhar a competição. E aí, como é que está o clima para o reinício dos trabalhos hoje? Na verdade, elas estão bem tensas, né? Não sabendo o que é que vai acontecer, mas o colégio já deixou bem tranquilo que vai acontecer o campeonato, mas assim, bem transtornadas pelo que aconteceu ontem. As imagens são fortes da questão de como foi feita a retirada do som, né? Mas assim, tem uns já lá dentro para competir, mas estão bastante nervosas, né? Porque o emocional mexe muito com a situação. E aí numa competição tudo vai interferir no resultado, né? A Ângela trouxe 2 atletas da cidade de Lauro de Freitas, que fica na Bahia. Ela conta que em 10 anos trabalhando com esporte, nunca havia passado por um episódio como esse. Fiquei muito triste porque elas ficaram nervosas. Primeiro que elas estão sem as famílias delas aqui, só estão comigo. Então elas se sentiram um pouco sozinhas, porque a família quer o verdadeiro amparo das crianças. E elas começaram a chorar, ficaram muito desesperadas. E eu fiquei assim, tentando ajudar, mas infelizmente eu acho que as atitudes foram extremamente equivocadas, erradas, foi muito lamentável, porque é um estado lindo e a gente veio de tão longe. Antes do segundo dia de competições, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente esteve no ginásio do colégio. Os fiscais da SEDET fizeram uma averiguação do volume do som e logo depois seguiram para o prédio onde a moradora que fez a denúncia mora. Nós entramos na escola, conversamos com responsáveis, orientamos como eles posicionar o som e utilizar os equipamentos sonoros, e nós vamos agora no apartamento da denunciante para a gente ter realmente uma certeza do que está acontecendo. Em nota, a escola onde tudo aconteceu informou que tem autorização dos órgãos competentes para a realização do evento e que tomou todas as medidas necessárias para evitar o barulho. Muito bem, tá aí, toda essa celeuma desnecessária. Eu acho que faltou aí um pouco de bom senso, tá? Porque, veja bem, o Colégio Marista existe aí há 100 anos. Era um colégio, não tinha prédio nenhum ao redor. Então, os prédios que chegaram depois. Mas tudo bem, existe uma lei da ordem, do sossego, perfeitamente. Era 8 horas da noite, não era meia-noite, 1 hora da manhã. Se bem que a gente sabe que se tiver um som acima do normal, pode ser 2 da tarde, pode ser 1 da tarde. Então, qualquer hora que você perturbar o sossego, você será punido. Mas não foi esse o caso. E aí fica agora uma história. Será que a qualquer momento a polícia também vai parar um jogo no estádio Rei Pelé por conta do barulho, que fica em frente a um hospital? Tem várias casas próximas também. E aí? É uma questão de bom senso.
Eu acho que está havendo aí, inclusive, aí uma discussão, talvez, de um condomínio com o próprio colégio, por muitas coisas, enfim. Mas é o bom senso, gente. O momento em que está acontecendo a terceira Copa, não é, a marista, com pessoas, com crianças de 6 anos de idade que não entenderam aquilo que aconteceu, enquanto que a polícia, logicamente, fez o seu papel. Ela foi chamada, havia uma decisão, e ela foi lá para buscar o som. Os policiais pouco têm culpa disso. É a missão dele, vai lá ter que cumprir a missão. O problema é quem causou tudo isso. Por que que se chegou a isso? Faltou a sensibilidade. A Polícia Militar de Alagoas, inclusive, através de nota, informou que atuou dentro da legalidade, sempre seguindo os princípios constitucionais. E conforme registrado no boletim de ocorrência, militares do 1º Batalhão da Corporação se dirigiram até o local no final da tarde desta quinta-feira para averiguar uma denúncia de som alto. Alguém fez a denúncia. Segundo a solicitante, a perturbação, inclusive vinda de uma instituição de ensino, acontecia desde as 9 horas da manhã, segundo a denunciante. Após a constatação do fato, a guarnição ainda tentou negociar para baixar o volume da aparelhagem de som. Mas como havia uma denunciante e ela estava irredutível, quer dizer, ela não queria discussão, queria que fosse recolhido o som a qualquer custo, né? Quanto ao registro da situação junto à Polícia Judiciária, a Polícia Militar teve que cumprir o que determina a lei. Diante disso, as partes, o denunciante e a representante do colégio, foram encaminhados até a central de flagrantes para a realização, inclusive, dos procedimentos cabíveis. No local, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO. Na ação, uma mesa de som, 2 cornetas, 2 tweeters e 2 alto-falantes foram, inclusive, apreendidos.